Uma questão que vem preocupando a população brasileira nos últimos tempos é justamente a que versa sobre o ataque à vida humana. Nós temos recebido, através dos meios de comunicação, muitas notícias que parecem até serem programadas, sobre violência urbana, sobre taxa de mortalidade de jovens, sobre acidentes de trânsito, sobre doenças de tal gravidade que tem uma incidência na população muito grande. E tudo se fala a respeito de morte, né? Mas poucas vezes se reflete sobre o início de todo esse processo de violência urbana. Eu quero fazer uma menção aqui ao Papa Paulo VI, que quando em 1978, na Itália, se aprovou a lei do aborto, ele de uma forma assim muito profética anunciou que com aquela aprovação iria se gerar uma onda de violência no mundo. E de fato, não foi apenas uma afirmação, mas realmente os anos demonstraram que tudo tem o início numa violência, que é a violência contra um ser humano inocente que está sendo gestado no corpo de uma mulher, que é mãe, né? E isso leva justamente a criar uma mentalidade que a vida humana depende da decisão de pessoas que querem sentir-se assim numa posição privilegiada, né? Uma posição de quem está decidindo sobre o destino dos outros, né? Então não é só a preocupação com a violência urbana, não é só a violência no trânsito, não é só a violência familiar, né? Acho que chegou o momento da população brasileira pensar em algo muito mais concreto, né? A violência contra as pessoas mais fragilizadas, e que essas pessoas se encontram nos dois extremos da vida, né? No início da vida e no final da vida. Sabemos que há no Ministério da Saúde, há no Judiciário brasileiro um movimento, né, dirigido justamente para tirar a vida das pessoas mais frágeis, né? Um exemplo, as normas técnicas apresentadas pelo Ministério da Saúde para poder dar às mulheres que estão grávidas o uso e a segurança na prática do aborto. É uma grande mentira isso, porque se qualquer cirurgia, a mais simples, até a mais complicada, sempre supõe um risco, né, para a vida da pessoa, e até se não é um risco de morte, mas é um risco de complicações, o risco de infecções, né? A tal palavra segura é uma palavra enganosa, né? Podemos até pensar que sob esse título, né, aborto seguro, sexo seguro, o que está se querendo mesmo é fazer com que a vida humana fique totalmente na dependência de pessoas que se erigem como deuses, né? Como se elas têm o poder de escolher quem deve viver e não quem deve viver, quem deve ser concebido e quem não deve ser concebido, né? Então nós temos que fazer com que no Brasil exista um reino de verdade e não um reino de propaganda enganosa, não um reino de mentiras, não um reino de eufemismos, né? E isso só pode partir do povo brasileiro, não é necessariamente o representante de uma ou de outra religião, de uma ou de outra igreja, né? O povo brasileiro tem que ver que não haverá uma sociedade realmente justa, uma sociedade pacífica, enquanto houver pessoas que estão em níveis de governo colocando
como citei, por exemplo, né, o aborto como a solução de problemas e não como causador de problemas, né, e não como gerador de graves problemas para a pessoa que aborta e também para a sociedade, né? Nós podemos só pensar num aspecto bem concreto, né? Se cada um de nós, né, tanto aqui quem está falando, quem nos está assistindo, se na cadeia dos nossos antecessores, dos nossos progenitores, avós, bisavós, se nessa cadeia de transmissão da vida houvesse um aborto, talvez nós não estaríamos aqui hoje, ou falando, ou escutando esse pronunciamento. Então é preciso ver que cabe ao povo brasileiro uma grande responsabilidade, né, de construir uma sociedade da vida, uma cultura da vida e não uma cultura da morte, né? Outro exemplo que possa comentar nesse momento é a reforma do Código Penal, né, que realmente há crimes da atualidade que não estão cogitados no Código de 1941 e é necessário atualizá-lo, sem dúvida nenhuma, né? É necessário colocar penalidades equivalentes aos crimes cometidos, né? Mas mais uma vez, né, como se fosse um cavalo de Troia, história que já se repetiu, no julgamento das células a tronco embrionárias em 2008, querem entrar através da reforma do Código Penal na liberação total do aborto, né, considerando que não é crime quando representa o risco de vida ou à saúde da mulher. Afirmação tão genérica que não dá para acreditar que qualquer pessoa não possa pedir para si, uma mulher não pode pedir para si o aborto porque acha que a sua saúde está sendo ameaçada. E que conceito de saúde? E conceito de vida, né? Ou como também é um dos incisos do artigo 128 da reforma do Código Penal, onde se fala que pessoas que têm a malformação da anencefalia ou qualquer outra doença que vai inviabilizar a vida extrauterina, também essas pessoas devem ser assassinadas, né? É mais uma vez uma colocação que quer, sob uma imagem de preocupação pela mulher, quer degradar a mulher, quer colocar a mulher num risco que não é não apenas de vida ou de saúde, mas o risco do seu próprio futuro, né? Porque se reserva para essa mulher um futuro de sofrimento, um futuro de luto, porque a pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela tem consciência do que padeceu na sua vida com o aborto, né? E é colocar em risco o futuro da mulher, né? Não apenas um aspecto da vida da mulher, né? A sua saúde, ou a sua maternidade. Então é preciso que nós, como povo brasileiro, independentemente da sua crença, mas como um povo que tem um histórico, né? E o histórico do povo brasileiro é o histórico de acolhida, é o histórico de abrir os braços como Cristo Redentor a pessoas de todas as raças, de todas as culturas, de todas as situações. E a gente vê que o povo brasileiro, dentro da história, não só do nosso país, mas da história da humanidade, tem um papel muito importante, né? Que é ser um povo que valoriza a pessoa independentemente de suas circunstâncias. Isso a gente vê porque a mistura de raças, né, a mistura de culturas no Brasil é uma realidade, né? E fazendo esse processo seletivo, quem merece e quem não merece viver, nós estamos fechando o ângulo de visão dessa história do Brasil, né? Então eu penso que há um momento que o povo não pode ficar apenas estupefacto com as legislações contra a vida, nem tampouco ficar apenas numa posição crítica, né? Mas ele tem que sair de algo que é muito mais grave do que a admiração e a crítica, né? Que é justamente a insensibilidade, né?
que há pessoas que estão sendo mortas, brasileiros estão sendo mortos, sob os mais diversos títulos, de que são os direitos sexuais e reprodutivos, são o direito da mulher ao seu próprio corpo, uma inviabilidade da vida extrauterina. Quer dizer, esses títulos são apenas para encobrir o que está acontecendo realmente no nosso país. Uma violência gravíssima contra a vida de seres humanos inocentes e frágeis, tanto no início, o aborto, como no final da vida, a eutanásia. E isso vai trazer uma consequência muito grave para o nosso país, que é justamente irmos contra a nossa própria identidade. Nós não estamos mais acolhendo aquelas pessoas que certamente continuarão nas gerações futuras com essa cultura da vida, que é a cultura do acolhimento, a cultura da valorização, a cultura da acolhida de pessoas que realmente merecem ter esse título, de cidadão brasileiro. Então, por isso que é necessário sair de uma insensibilidade e partir para uma praticidade, ações concretas a favor da promoção e defesa da vida humana, desde seu início até o seu término natural. E a Igreja, como portadora de uma mensagem muito rica, que é justamente que Jesus Cristo veio à Terra para trazer a vida. Ele se definiu como a vida, o caminho, a verdade e a vida, e nos quer dar a vida em abundância. E é essa missão que a Igreja tem de estar sempre ao lado da vida, estar sempre ao lado das pessoas que estão gerando vida e estão cuidando da vida nos seus momentos terminais, através dos cuidados paliativos. A Igreja não calará a sua voz, mas será a voz daquelas pessoas que não têm vez de se defenderem e, ao mesmo tempo, será a voz para despertar o povo para uma sensibilidade maior com relação à sua própria identidade.